Antes de completar 19 anos, ele já havia conquistado tudo, mas de alguma forma, ele não foi a primeira escolha no draft da NBA. 6 anos e muitos recordes depois, Luka Doncic é um dos jogadores de basquete mais talentosos de todos os tempos. Minha jornada no basquete tem sido muito divertida. Eu sempre tive uma bola nas mãos. Neste vídeo, vamos analisar o incrível talento de Luka Magic e contar a improvável história de como um garoto da Eslovênia se tornou uma das maiores estrelas da NBA. Luka é real agora. Luka é, de fato, uma realidade. Antes de continuarmos, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a crescer. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. O pai de Luka, Sasha Doncic, era jogador profissional de basquete na Eslovênia, então Luka cresceu em torno do jogo. Ele nem era velho o suficiente para falar quando viu seu pai jogar ao vivo pela primeira vez. Meu pai jogava, então eu sempre estava em contato com o basquete. Toda vez que ele tinha um jogo, no intervalo ou antes do jogo, eu ia arremessar, mesmo sem conseguir acertar o aro, porque eu tinha apenas 3 anos, lembra Luka. Aos 5 anos de idade, Luka já jogava basquete regularmente. Aos 8, ele participou de seu primeiro treino de basquete de verdade, que durou exatamente 16 minutos. Foi o suficiente para o treinador perceber que Luka estava muito à frente de todos os outros em seu grupo de idade, então ele o colocou para jogar com garotos de 12 anos. No entanto, mesmo isso não era um verdadeiro desafio para Doncic. Após alguns treinos, os treinadores se reuniram para discutir o jovem prodígio e decidiram transferir Luka da escola de basquete para o time do Clube Olímpia, destinado aos atletas mais sérios. Desde os 7 anos, eu sempre assistia basquete, jogava basquete, então foi algo que aconteceu desde o primeiro momento, disse Luka. Nos primeiros anos, Luka não era tão dominante e frequentemente desempenhava um papel complementar, nunca liderando o time em pontuação, porque ele era 3 anos mais jovem que os outros. Seus pés cresceram mais rápido que o corpo, o que o tornava desajeitado, e ele nem sempre conseguia fazer o que queria em quadra. Mas no final das contas, isso o ajudou a desenvolver seu QI de basquete e seu espírito de luta. Apesar da diferença de idade afetar a forma como seus companheiros de equipe o tratavam fora da quadra, como um irmão mais novo, Luka se recusava a ser tratado dessa maneira na quadra e nunca permitia que alguém o intimidasse. A primeira vez que Luka jogou com garotos de sua idade foi quando ele tinha 13 anos, durante um torneio internacional sub-13 em Roma. Luka tinha 1,55 na época, e suas habilidades no basquete e QI de jogo estavam muito à frente de qualquer garoto de 13 anos no mundo. Ele driblava os defensores, fazia passes sem olhar e acertava arremessos suaves e precisos. No jogo final do torneio, Doncic marcou um triplo-duplo de 54 pontos, liderando seu time a uma vitória de 104-76 e foi eleito o MVP do torneio, com uma média de 34 pontos por jogo. Luka era tão dominante que todos os olheiros de juventude na Europa ficaram impressionados. E de repente, o segredo foi revelado. Ele se tornou o atleta de 13 anos mais procurado da Europa, não apenas no basquete. 6 meses depois, ele deixou seus pais e se mudou para o Real Madrid, o que foi uma jogada muito arriscada na época. Tive que deixar toda a minha família, todos os meus amigos, a escola em que estava, tudo. Eu era maduro como criança, mas se você vai para longe de casa aos 13 anos, você amadurece ainda mais rápido. Isso o ajudou a desenvolver o basquete em equipe. Foi realmente difícil, porque eu não conhecia ninguém. Eu quase não falava inglês. Eu sabia apenas como dizer olá, como você está e coisas assim. Ninguém falava meu idioma, eu não falava espanhol, então foi muito complicado. Mas foi assim que aprendi espanhol tão rápido. Em 3 meses, eu estava basicamente apenas quieto, ouvindo. Luka não falava espanhol. Estava distante dos pais em uma idade muito jovem. E talvez mais importante, o Real Madrid não investia tanto no basquete quanto no futebol. O time de basquete não havia ganhado um único troféu em 5 anos. Ir para Madrid ou Barcelona como jovem jogador, por mais talentoso que fosse, muitas vezes não era uma combinação vencedora. Muitos jogadores jovens iam para lá e nunca jogavam no time principal. Mas Luka não recuava diante de desafios. Ele começou a jogar novamente com garotos mais velhos, dominando torneios juvenis e vencendo prêmios de MVP. Ele aprendeu rapidamente a língua e se aclimatou à cultura espanhola, e após apenas 2 anos, aos 15 anos, começou a treinar com o time sênior. Aos 16, ele fez sua estreia pelo Madrid, tornando-se o jogador mais jovem a jogar pelo Real e o terceiro mais jovem estreante na história da liga.
Na temporada 2015-16, Doncic tornou-se membro regular do time principal do Real Madrid, e quando fez sua estreia na Euroliga, ele se tornou apenas o 21º jogador a atuar na Euroliga antes de completar 17 anos. Ele tinha 17 anos e fazia passes que nem eu sabia como ele fazia aquilo. Seu QI de basquete era tão bom aos 17 anos. Então, na temporada 2016-17, Luka explodiu. Em dezembro de 2016, antes mesmo de completar 18 anos, Doncic foi eleito o jogador da semana na Liga Espanhola e 4 dias depois, contra os Zalgiris, foi nomeado MVP da rodada na Euroliga, tornando-se o jogador mais jovem a conseguir esse feito na história da competição. Ao longo da temporada, Luka continuou a acumular prêmios e recordes, mostrando um nível de maturidade em quadra muito além de sua idade. Ele não era apenas um jovem promissor, ele já estava jogando como um veterano. Na temporada seguinte, 2017-2018, com apenas 18 anos, Doncic foi fundamental para o sucesso do Real Madrid. Ele ajudou o time a conquistar o título da Euroliga e foi eleito MVP das finais. No mesmo ano, Luka também ganhou o prêmio de MVP da temporada da Euroliga, tornando-se o jogador mais jovem a receber essa honra. Em 2018, Luka se declarou para o draft da NBA. Ele foi selecionado como a terceira escolha geral pelo Atlanta Hawks, mas foi imediatamente trocado para o Dallas Mavericks, um movimento que rapidamente se mostrou uma das melhores decisões da franquia. Desde seu primeiro jogo na NBA, Luka não perdeu tempo mostrando do que era capaz. Ele teve uma das melhores temporadas de calouro da história da liga, terminando com médias de 21,2 pontos, 7,8 rebotes e 6 assistências por jogo. Ele foi eleito o novato do ano em 2019, e as comparações com lendas como LeBron James e Magic Johnson começaram a surgir. No entanto, a grandeza de Luka não veio apenas de suas estatísticas. O que o separa de outros jogadores é sua visão de jogo, seu QI de basquete e sua habilidade única de fazer com que seus companheiros de equipe joguem melhor. Luka vê o jogo de uma maneira que poucos conseguem. Ele tem uma combinação rara de habilidades técnicas e intelectuais, o que faz com que o jogo pareça fácil para ele, mesmo quando está enfrentando os melhores defensores do mundo. A temporada de 2019-2020 foi a consagração de Luka Doncic como uma superestrela da NBA. Ele se tornou o jogador mais jovem na história da liga a registrar um triplo-duplo com pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Ele também foi o jogador mais jovem a registrar 35 pontos em jogos consecutivos de playoffs. Luka levou os Mavericks aos playoffs pela primeira vez em 4 anos e teve uma série espetacular contra o Los Angeles Clippers, onde registrou um dos momentos mais memoráveis da pós-temporada. Um arremesso de 3 pontos no estouro do cronômetro para vencer o jogo 4 da série. Esse foi o momento em que o mundo percebeu que Luka não era apenas uma estrela em ascensão, ele já era uma estrela de pleno direito. Apesar de sua juventude, Luka já provou ser um dos melhores jogadores da NBA. Ele foi nomeado para o All-Star Game em suas 2 primeiras temporadas completas, algo que apenas um punhado de jogadores na história conseguiu, e ele está apenas começando. Aos 23 anos, Luka Doncic ainda tem muito basquete pela frente, e se continuar nesse ritmo, poderá se tornar um dos maiores jogadores da história do esporte. Mas o que torna Luka verdadeiramente especial é seu amor pelo jogo e sua atitude humilde. Apesar de todo o sucesso e reconhecimento, ele nunca deixou o estrelato subir a cabeça. Luka é conhecido por ser acessível, sempre disposto a falar com os fãs e respeitar seus colegas. Ele também é incrivelmente trabalhador, sempre buscando melhorar seu jogo. "O basquete é divertido para mim", disse Luka. "Eu gosto de jogar, eu gosto de competir, é isso que eu faço." A história de Luka Doncic está longe de terminar. Ele já alcançou coisas que muitos jogadores só sonham, mas para Luka, o céu é o limite. Ao contrário de muitos jogadores que atingem o sucesso cedo e depois desaceleram, Luka parece mais motivado do que nunca. Ele quer vencer campeonatos, ele quer ser o melhor e, mais importante, ele quer deixar um legado no jogo que ele ama. E com o talento, a ética de trabalho e a mentalidade que ele possui, não há dúvida de que ele está no caminho certo para se tornar uma lenda do basquete.